corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que age apesar do medo. Eu tenho os meus medos, tu também tem os teus, eu sei. E não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é ter medos, não conhecê-los e deixar eles tomar conta da tua vida e impactar negativamente os teus resultados. E isso tá errado. Então, se tu quiser entender um pouquinho melhor como os teus medos estão te impedindo de agir, me acompanha nesse vídeo. 2 dias atrás, eu estava lendo o 3º capítulo desse livro aqui, A Lei do Triunfo para o Século XXI. A Lei do Triunfo é um livro do Napoleão Hill, e essa daqui é uma adaptação um pouco mais atual, uma interpretação desse livro. Eu estava lendo o 3º capítulo, que se chama Confiança em Si Mesmo. E daí, lendo esse capítulo, eu pensei, cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Então, eu pesquisei algumas coisas, e antes de falar sobre o conteúdo que tem nesse capítulo, eu gostaria de trazer algumas histórias que eu achei na internet sobre superação, sobre pessoas que agiram apesar do medo. Nelson Mandela foi o principal líder contra o apartheid na África do Sul. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Em 1994 ele assumiu o posto. Mas antes disso ele ficou mais de 27 anos na prisão. Walt Disney, aos 22 anos de idade, já tinha declarado falência. Anos depois, já com outra empresa, a Disney Brothers Studios, quando eles lançaram o primeiro filme, o filme teve de ser dublado pelos próprios sócios da empresa para cortar custos. Hoje, a Disney é o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta, simplesmente. Colonel Sanders, que é hoje aquele rostinho que aparece no logo do KFC, do frango frito, aos 65 anos o cara estava quebrado. Depois disso, ele saiu tentando abrir uma franquia no nome dele, uma franquia de frango frito. Ele recebeu nada menos do que 1.009 nãos. 1.009 pessoas, lugares, rejeitaram o trabalho dele, abriu uma franquia junto com ele. Ele morreu aos 90 anos, com cerca de 6.000 estabelecimentos da sua franquia. E ele já tinha vendido a própria franquia por 2 milhões de dólares. Agora eu quero trazer aqui os 6 principais medos humanos. Segundo Napoleão Hill, nós temos o medo da pobreza, que é a gente tem essa necessidade de se sentir seguro economicamente. Por exemplo, um rico tem medo de perder seu dinheiro. E um pobre, uma pessoa endividada, ela tem medo de não dar conta. Então a gente tem esse medo constante de se dar mal financeiramente. Segundo, medo da velhice. É basicamente como se fosse o medo do tempo, de se sentir impotente. Medo da crítica, Napoleão Hill também coloca aqui. E eu acho que esse é o pior de todos. As pessoas deixam de empreender, as pessoas deixam de realmente colocar suas ideias em prática porque elas não confiam em si, elas têm medo do que os outros vão falar, elas têm medo de sair do padrão por causa do medo da crítica. Isso eu acho gravíssimo, gravíssimo. Pra mim, dos 6 é o pior. Próximo, medo de perder o amor de alguém. Tem a ver com a inveja, tem a ver com o medo de se sentir sozinho, né? Leva a comportamentos mais possessivos. Esse medo é bem presente também. Medo da doença, se sentir fraco. Medo de ir perdendo sua capacidade ao longo do tempo também. Está muito relacionado ao medo da velhice. E por último, medo da morte. É colocado como o medo mais forte. É o medo do desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Esse é o medo que nos acompanha pela vida inteira. E isso nos molda. Napoleão Hill trouxe essa reflexão dizendo que isso nos molda. A gente deixa de fazer muita coisa por causa desses 6 fatores aqui. Então eu pergunto para vocês, quem seria Colonel Sanders se no meio de alguns dos 1.000 nãos que ele recebeu, ele tivesse tido medo da crítica? Medo das pessoas apontarem para ele e dizer, cara, olha que fracassado, ele não consegue abrir uma franquia, ele já recebeu mais de 100 nãos. Então agora eu quero que tu pare e pense consigo mesmo. Quais dessas coisas que eu trouxe aqui tá te impedindo de agir hoje? Quais dessas coisas tá sendo um obstáculo para tu fazer aquilo que tu realmente quer? Aquilo que tu, do fundo do coração, tu gostaria de fazer, mas tu não faz por causa do medo. Pensa bem que eu vou trazer algumas dicas aqui para te ajudar. Primeira coisa que eu acho que a gente deveria desenvolver um pouco mais para trabalhar, para enfrentar o medo, é a satisfação. Quando a gente alimenta o medo, isso está muito ligado a uma projeção futura. A gente tem medo do que a gente desconhece, do que pode acontecer. Então, tu estar satisfeito com a pessoa que tu é hoje, com o que tu tem hoje, com o que tu faz hoje, é muito importante. Tu vai te sentir feliz agora e esse medo do próximo passo não vai te causar tanto mal. Tu vai viver mais o presente. Então, seja mais satisfeito. Autoconfiança, muito importante.
É meio clichê falar isso, mas como tu vai combater o teu medo se nem tu confia em ti mesmo? Responsabilidade. Os outros podem te julgar, os outros podem falar mal de ti, mas quando tu errar, o problema é teu. Acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, esse problema é teu. Assim como a tua vitória é tua. Mais do que qualquer outra pessoa, a tua vitória é tua. Então, responsabilidade, cara. Responsabilidade. O que é teu, o que é do outro é do outro. Tu quer combater teu medo? Essa briga é tua. Tem que escutar menos o que os outros falam. Ação. Tudo isso, sem ação, não vale de nada. E junto da ação eu coloco aqui, ó. Tu tem que ter uma mentalidade um pouco de risco. Quero que tu pense agora. Quando tu tiver num momento que tu sabe, no fundo do peito, tu sabe o que tu quer fazer e tu sabe o que tu deveria fazer. E tu consegue identificar claramente que o que tá na tua frente tá te impedindo de fazer isso é o medo. Eu quero que nesse momento tu foda-se. Quero que tu tenha meio segundo de foda-se e entre em ação. Nesse capítulo tem uma frase aqui que eu achei extraordinária. Tá aqui, ó. Quem vence sem riscos sobe no pódio sem louvor. É o preço que tem que ser pago. Pra gente ter uma vitória boa, a gente tem que arriscar também. E pra tu conseguir entrar em ação, eu quero trazer aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Joel J. Ele fala assim, ó, não espere a motivação para começar. Comece que a motivação vem. Então o que eu quero te dizer aqui, ó, não espere tu superar o medo para entrar em ação. Entre em ação que tu superará o teu medo. Não deixa o medo te paralisar, tá? Fez sentido para ti? Gostou? Então, cara, por favor, clica no like, compartilha, te inscreve aqui no canal e a gente se vê semana que vem. Valeu?